Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou o Rafael e se você curte histórias de traição, relatos de separação, você está no canal certo. E hoje a gente vai ler mais um relato aqui de uma inscrita, né? Ela mandou a sua história aqui pra gente e ela vai contar um pouco da história dela, de como o marido dela a trocou por outro homem. Então, um relato bastante emocionante aí, e nós vamos ler esse relato hoje, tá bom? Então, aproveite, se você ainda não é inscrito, já se inscreve no meu canal, ativa o sininho das notificações para que você possa sempre ser avisado quando eu postar novos vídeos. Curte esse vídeo e no final deixe um comentário me dizendo o que você achou, tá bom? Então, sem mais enrolações, vamos lá à leitura de mais uma história. Oi, Rafael. Olha, confesso que pensei muito antes de te mandar essa história. Eu assisto aos seus vídeos há um tempo e cada vez que eu ouço um relato de separação, de decepção, eu me vejo um pouquinho em cada um deles. A minha história aconteceu há alguns anos e foi do meu primeiro casamento. Eu era muito nova, cheia de sonhos, acreditava em um amor para toda a vida, mas a vida às vezes tem um jeito cruel de mostrar pra gente que o amor nem sempre é o que a gente imagina. Eu morava em Campina Grande, aqui na Paraíba, e foi lá que eu conheci o André. Ele era técnico em informática, um cara tranquilo, educado, daqueles que olham nos olhos quando falam. A gente se conheceu no curso de informática que eu fiz na época, e desde o primeiro dia ele se mostrou diferente. Enquanto os outros rapazes faziam piadinhas ou ficavam de risadinha quando eu errava alguma coisa no computador, ele vinha do meu lado, explicava com muita paciência e ainda dizia que eu tinha jeito para coisa, né? A gente começou a se ver fora do curso e tomar um café, depois ir a um cinema, e quando vi já estava completamente apaixonada por ele. Ele era o tipo de homem que toda mulher sonha em ter, atencioso, engraçado, carinhoso, nunca levantou a voz comigo, nunca me desrespeitou e fazia sentir segura, sabe? Com ele, eu tinha certeza de que estava no caminho certo. Nos casamos 2 anos depois de começar a namorar. Foi uma cerimônia muito simples, num sítio da família dele, mas cheia de amor. Lembro de cada detalhe: o vestido que minha mãe ajudou a costurar, o bolo que minha tia fez, os votos que ele escreveu à mão. Ele dizia que eu era a mulher da vida dele, que queria envelhecer comigo. E eu acreditei em cada uma de suas palavras. Nos primeiros anos foi tudo muito lindo. A gente dividia as coisas, os sonhos, as pequenas alegrias. Ele me fazia café antes de eu ir dar aula e sempre deixava um bilhetinho na mesa com um "eu te amo" rabiscado às pressas. Era o tipo de coisa que fazia o meu dia começar bem. Mas como em todo casamento, com o tempo vieram as mudanças. Nada gritante, nada que me fizesse desconfiar de nada no começo. Só percebi que ele começou a se afastar de mim aos poucos. No início achei que era cansaço, o trabalho dele começou a exigir mais, ele fazia muitos serviços fora da empresa, dizia que precisava fazer um extra. Eu apoiava, claro, a gente tinha planos, comprar uma casa, quem sabe ter um filho no ano seguinte. Foi mais ou menos nessa época que surgiu o Eduardo. Ele era colega de trabalho do André e, pelo que eu sabia, tinham se aproximado bastante. André falava dele o tempo todo. Ah, o Eduardo é gente boa demais. O Eduardo me ajuda com os serviços pesados. O Eduardo me chamou para jogar bola no sábado. No começo eu achava até legal ele ter um amigo assim. Sempre achei importante o marido ter o espaço dele, amigos, lazer. Mas com o passar dos meses, o nome Eduardo começou a aparecer demais. Tudo era Eduardo, Eduardo pra cá, Dudu pra lá. E quando eu perguntava se podia ir junto em alguma coisa, em alguma festa, alguma coisa, ele sempre dava alguma desculpa. Ah, amor, é coisa de homem, você vai ficar entediada, ou então é só futebol, nada demais. Eu ria, fazia pouco caso, mas dentro de mim começou a crescer uma coisinha estranha, uma sensação de que algo não estava certo.
André passou a passar mais tempo fora de casa, às vezes chegava tarde, dizia que o pessoal ficou para tomar uma cerveja depois do jogo, e o que mais me incomodava era o jeito que ele ficava distraído, distante, não me olhava mais do mesmo jeito. O beijo de boa noite virou um simples boa noite, Lu, e os te amo começaram a sumir. Tentei conversar com ele algumas vezes, mas ele sempre desviava a conversa. Você tá inventando coisa, Luciana, eu só tô cansado. E eu, boba, aceitava. Achava que era uma fase. Até que um dia, uma amiga minha me disse que tinha visto o André no shopping numa tarde de sábado e ele não estava com o pessoal do futebol. Ela disse que ele estava com o tal Eduardo. Os dois andando junto, rindo, meio de braços dados. Na hora eu ri. Também disse que devia ser engano, que ela devia ter visto errado, mas por dentro meu coração disparou. Cheguei em casa, fiquei esperando ele voltar. Quando ele entrou suado, com a camisa do time nas mãos, perguntei como tinha sido o jogo. Ele contou a mesma história de sempre, que tinha ganhado, que depois foram tomar uma cerveja, e eu olhei para ele, para o rosto que eu tanto amava e pensei, será que ele está mentindo para mim? Mas o amor é cego, né, Rafael? A gente sempre quer acreditar no melhor, é verdade. Nos dias seguintes comecei a reparar mais o jeito como ele mexia no celular, como sorria, lendo mensagens, como às vezes saía para atender o telefone no quintal, e tinha algo no olhar dele, um brilho diferente que não era mais para mim. Demorei muito para admitir para mim mesmo o que estava sentindo, que era ciúmes, mas não era o ciúmes do amigo, era medo de perder o homem que eu amava para alguém que eu nem sabia direito quem era. E foi aí que comecei a procurar respostas, foi aí que a minha vida começou a mudar. Depois daquele dia em que minha amiga falou que tinha visto o André no shopping com o tal Eduardo, eu fiquei com aquilo martelando na minha cabeça, a famosa pulga atrás da orelha, né? Sabe quando a gente tenta se convencer de que é bobagem, mas no fundo já sabe que não é? Era exatamente assim que eu me sentia. Passei uns dias tentando agir normal, sem demonstrar nada, mas cada atitude dele começou a me chamar a atenção. Ele começou a se arrumar mais para sair, passava perfume até para jogar bola. Teve um sábado que ele trocou de camisa 3 vezes antes de sair. Eu olhava e pensava, para que tudo isso? Por conta de um joguinho de futebol entre colegas? Quando eu perguntava, ele dava risada e dizia que era coisa da minha cabeça, né? E o celular dele? O celular dele virou praticamente uma extensão da mão. Antes ele deixava jogar em qualquer canto, mas agora andava com ele até para ir ao banheiro. Quando tocava, ele disfarçava, dizia que era serviço e se afastava para atender. A senha do aparelho mudou do nada e quando perguntei, ele disse que era por causa de uns clientes chatos. Uma noite, depois que ele dormiu, eu fiquei olhando para ele tentando entender onde eu tinha errado. A gente não tinha brigas, eu sempre fui presente, carinhosa, fazia de tudo para manter o casamento leve, mas alguma coisa tinha mudado dentro dele. E o pior é que ele fingia que não. Uns dias depois ele saiu dizendo que ia resolver um problema num cliente e que talvez ele fosse demorar mais que o normal. Eu fiquei em casa meio inquieta, a chuva caía fina e eu só conseguia pensar nele, né, no meu marido. Peguei o notebook e entrei nas redes sociais. Comecei a procurar o tal Eduardo, movida por uma mistura de ciúmes e curiosidade. Achei o perfil dele e, para ser sincera, ele era bem diferente do que eu imaginava. Um homem bonito, arrumado, sempre sorridente nas fotos. Tinha várias fotos com o André, inclusive umas recentes, em festas da empresa, churrasco, até uma viagem que eu nem sabia que meu marido tinha feito. Olha só, na legenda o Eduardo escreveu, meu parceiro de sempre. Meu coração gelou. Eu olhei
para aquele coraçãozinho e senti uma pontada. Podia ser uma brincadeira, eu me dizia, mas algo me dizia que não era a brincadeira, né? No dia seguinte eu resolvi conversar com o André, esperei ele chegar do trabalho e tentei ir direto ao ponto. Amor, posso te fazer uma pergunta? Ele estava mexendo no celular e olhou para mim, meio desconfiado, e respondeu: Pode, ué. Quem é de verdade o Eduardo para você? Ele ficou uns segundos em silêncio, depois riu como se fosse uma pergunta boba. Ah, Luciana, é só um amigo do trabalho, você sabe disso. Mas vocês passam tanto tempo juntos e insistir. É que tá me incomodando, sabe? Você tá com ciúmes de um homem agora? Ele respondeu rindo mais alto. Pelo amor de Deus, Lu, você tá ficando paranoica. Aquilo me desarmou. Ele falava de um jeito tão natural, tão seguro, que por um momento eu acreditei. Pedi desculpas e ele me abraçou e disse: Te amo, tá? Não inventa coisa não na tua cabeça. Mas naquela noite, enquanto ele dormia, eu fiquei acordada pensando naquele abraço. Não era mais o mesmo. Tinha algo faltando ali. As semanas passaram e ele começou a dormir fora de casa de vez em quando, dizendo que precisava viajar por conta do trabalho. Uma vez eu liguei para ele à noite e uma voz masculina atendeu o telefone. Quando perguntei quem era, a pessoa disse: Aqui é o Eduardo. O André tá tomando banho. Quer que eu avise ele para te ligar depois? Meu estômago embrulhou. Naquele momento, o chão sumiu dos meus pés. Quando ele voltou, 2 dias depois, eu já estava com a cabeça fervendo. Quem não estaria, né? Perguntei sobre a viagem, ele contou 1000 detalhes e nenhum batia com o que eu sabia. Foi aí que eu decidi fazer uma coisa que eu nunca achei que eu faria: olhar o celular dele escondido. Esperei ele dormir e na madrugada peguei o aparelho. Depois de tentar algumas combinações, consegui destravar. Ele usava a data de aniversário da mãe que eu conhecia. Comecei a rolar as mensagens e foi como levar um soco no meu peito. Lá estavam conversas com o Eduardo, conversas íntimas, mensagens com apelidos carinhosos, fotos juntas, fotos íntimas, declarações que eu nunca tinha ouvido da boca dele. Boa noite, meu amor, senti saudade de você o dia todo. Quando eu te vejo, meu mundo faz sentido. Fiquei ali parada, sem reação. Meu coração parecia bater dentro da garganta. Senti raiva, vergonha, confusão. Eu não conseguia entender. E ele, o homem que dormia ao meu lado, que dizia que me amava, como assim? Fechei o celular, guardei de volta no mesmo lugar e chorei a noite inteira. Mas no meio do choro tinha algo que eu não conseguia sentir: ódio. Por mais estranho que pareça, eu ainda amava o meu marido. Mesmo depois de tudo, mesmo com a dor cortando por dentro, no outro dia ele acordou e percebeu que eu estava estranha. Perguntou se eu estava doente e eu só respondi: a gente precisa conversar. Sentei ele na sala e falei tudo, que eu sabia, que tinha lido, que tinha visto as mensagens, as fotos, tudo. Ele ficou pálido, abaixou a cabeça e ficou em silêncio por um tempo que pareceu uma eternidade. Depois ele só disse: eu não queria que você descobrisse dessa forma. Foi como se o ar saísse do meu corpo. As lágrimas caíram sozinhas e eu perguntei: então é verdade, André? Você tá com ele? Ele respondeu quase sussurrando: eu tentei lutar contra isso, Lu, tentei mesmo, mas eu não posso mais mentir. Eu fiquei ali sem chão, sem voz, sem entender o que acontecia. Não era só uma traição, era como se o meu mundo inteiro tivesse virado de cabeça para baixo. Ele tentou explicar, disse que confundiu, que achava que podia continuar comigo, mas que não conseguia mais viver mentindo. Eu boba, ainda perguntei: mas você me amou algum dia? E ele respondeu: amei, e é por isso que está doendo tanto. Naquele dia eu entendi que a dor do fim não é só quando a pessoa vai embora, é quando você percebe que o amor que você deu não era o suficiente para segurar quem quer ser livre. Depois daquela conversa, Rafael, parece que tudo dentro de mim desabou.
Eu lembro, desculpa, eu lembro de ter ficado ali sentada no sofá, olhando para o nada, tentando entender o que ele tinha acabado de dizer. O André, o homem que eu tinha escolhido para dividir a vida, estava me dizendo com todas as letras que amava outro homem, né? Outra pessoa. Eu não sabia se chorava, se gritava, se pedia para ele ficar. Sabe aquele tipo de dor que não tem nome? Aquele que vem com uma confusão, com uma vergonha, amor e raiva, tudo misturado? É sobre isso. Ele ficou em silêncio por um tempo e depois começou a chorar também. Disse que me respeitava, que nunca quis me enganar, mas que não sabia lidar com o que estava sentindo. Falou que tentou se curar, que achava que casar comigo seria o suficiente para esquecer quem ele realmente era. Então ele assume que ele já era homossexual mesmo antes de casar com ela, né? E foi aí que eu percebi o quanto nós dois estávamos presos num grande engano. Eu amava ele de verdade, mas ele nunca tinha se amado por completo. Naquela noite, ele dormiu no sofá e eu fiquei no quarto sem conseguir fechar os olhos. A cabeça não parava, lembrava de cada momento que a gente viveu, de todas as promessas, dos planos de ter filhos, de envelhecer juntos, e agora tudo parecia uma lembrança distante de uma vida que nem existia mais. No dia seguinte, ele arrumou algumas roupas e disse que ia para a casa da mãe por alguns dias. Antes de sair, me olhou nos olhos e disse: "Desculpa, Lu, você não merecia passar por isso." Eu não conseguia responder, só fiquei olhando ele fechar a porta e ir embora. Quando o silêncio tomou conta da casa, foi como se o mundo inteiro tivesse ficado mudo. Eu sentei no chão da sala e chorei até não ter mais forças. Chorei por amor, por raiva, por saudade, do que eu sabia que nunca mais ia voltar. Nos dias seguintes eu entrei numa espécie de piloto automático. Ia trabalhar, dava aula, sorria para os meus alunos, mas por dentro eu estava destruída. Algumas pessoas começaram a notar meu comportamento estranho. Uma colega da escola chegou a comentar: "Você tá mais quieto ultimamente, Lu. Você tá bem?" E eu respondi com aquele sorriso falso, né? "Tá sim, só tô cansada." Mas como esconder uma dor desse tamanho? A cidade é pequena e logo começaram os comentários. "Você sabe que o André largou a mulher dele para ficar com um homem?" Dizem que ele era casado só para disfarçar. As pessoas falavam como se fosse uma fofoca qualquer, sem pensar no que aquilo poderia fazer para me machucar. Teve uma vez que eu estava no supermercado e eu vi uma das mulheres cochichando atrás de mim. Uma delas disse: "É aquela ali, a professora. O marido dela virou gay." Riram baixo como se fosse uma piada. Aquilo me fez sair correndo do lugar do supermercado, tentando não chorar no meio do corredor das frutas. Mas por mais incrível que pareça, com o tempo a vergonha foi dando lugar a outra coisa: entendimento. Eu comecei a pensar em tudo que o André devia ter sentido durante o nosso casamento, o medo, o peso de esconder quem ele era de verdade, a culpa por me fazer acreditar em algo que não existia mais, e por mais que doesse, eu comecei a sentir pena dele. Não no sentido de desprezo, mas no sentido de compaixão. Um dia, umas 2 semanas depois que ele saiu de casa, ele me ligou. A voz dele estava calma, diferente. Disse que queria me encontrar para conversar. E eu aceitei. Nos encontramos no café perto do centro, aquele mesmo lugar onde a gente costumava ir quando ainda namorava. Ele chegou simples, de camiseta e boné, e quando eu olhei para ele, senti aquele misto de amor e tristeza. Conversamos por mais de 1 hora. Ele disse que estava morando com o Eduardo, que eles tinham decidido assumir o relacionamento. Falou com sinceridade, sem medo de esconder mais nada. E pela primeira vez eu vi paz no rosto dele, um tipo de serenidade que eu nunca tinha visto antes. Foi duro ouvir, mas ao mesmo tempo foi libertador. Eu percebi que o André, que eu amava, nunca tinha sido completamente livre. E no fundo, parte de mim ficou aliviada por saber que agora ele podia ser quem ele realmente era. Naquela conversa ele também me pediu perdão de novo, disse que sabia que tinha
destruído algo bonito, mas que não podia mais continuar mentindo. E eu, com uma voz embargada, respondi: eu te perdoo, André, não porque é fácil, mas porque eu preciso seguir também. Ele chorou, eu chorei, e no meio daquele café movimentado, duas pessoas que já foram marido e mulher se despediram de um amor que não deu certo, mas que foi verdadeiro enquanto durou. Depois disso, eu precisei me reconstruir, voltar para casa sozinha foi estranho. Dormir sem o barulho dele tomando banho, sem o cheiro do café que ele fazia de manhã, tudo parecia um grande vazio. Mas aos poucos eu fui aprendendo a preencher aquele silêncio com outra coisa, com música, com livros, com risada dos meus alunos, com o carinho da minha família. Um dia minha mãe me disse uma coisa que eu nunca esqueci: filha, às vezes o amor que acaba não é o fim, é só o começo de quem a gente precisa se tornar. E ela estava certa. Eu ainda senti falta do André, claro, eu amava ele, mas já não era aquele tipo de falta desesperada, era mais como uma saudade de um tempo que a gente passou juntos. Eu sabia que nunca mais seríamos os mesmos, que talvez fosse melhor assim. Com o passar dos meses, comecei a olhar para a situação com menos dor e mais maturidade. Percebi que o amor, por mais bonito que seja, não pode ser construído em cima de uma mentira, mesmo que a mentira venha de alguém que também sofre com ela. E principalmente entendi que o que aconteceu comigo podia acontecer com qualquer pessoa. Não era sobre eu não ser o suficiente, era sobre ele não estar por completo, não estar inteiro. Aos poucos parei de pensar no que os outros diziam, a vergonha foi embora e no lugar dela veio uma espécie de orgulho. O orgulho de ter sobrevivido àquela história, de ter amado com sinceridade e de não ter deixado a dor me transformar em alguém amarga. Foi um processo longo, mas eu comecei a voltar a sorrir de verdade. E pela primeira vez em muito tempo, comecei a me sentir em paz. Depois que o André saiu da minha vida, de vez, eu precisei me redescobrir. No começo foi difícil, Rafael. Era como se eu tivesse que aprender a viver tudo de novo. Só que agora sem o nós, que sempre esteve presente. As manhãs pareciam longas demais, a cama parecia grande demais e o silêncio da casa me sufocava. Por muito tempo eu ainda me pegava pensando nele, no que ele trazia, no que ele estaria fazendo, se estava feliz, se ainda lembrava de mim. Mas aos poucos eu fui entendendo que não adiantava tentar achar respostas onde já não havia mais perguntas. A vida dele seguiu outro rumo e a minha também precisava seguir em frente. Comecei a fazer pequenas mudanças. Troquei os móveis de lugar, pintei a parede da sala, doei algumas coisas que me traziam lembranças dele. Pode parecer bobo, mas cada mudança dessas era como se um novo passo em minha vida, um novo passo de liberdade. Era como se eu dissesse para mim mesma: agora é só você, Lu, e tá tudo bem assim. Os primeiros meses foram um turbilhão de sentimentos. Tinham dias que eu acordava bem, com vontade de viver, e outros que a tristeza voltava com força total. Mas diferente do começo, eu já não me sentia tão perdida. Era como se cada lágrima me limpasse um pouco, me deixasse mais leve, mais forte. Um dia, voltando da escola, encontrei uma vizinha antiga que sempre foi muito querida. Ela me abraçou e disse: Luciana, eu admiro tanto a tua força. Muita mulher no teu lugar teria se fechado para o mundo. Eu sorri meio sem jeito e respondi: Dona Maria, força a gente vai encontrando no caminho, né? E era verdade. Eu não me sentia forte no começo, mas com o tempo percebi que a força não é algo que a gente escolhe ter. É algo que a dor obriga a gente a descobrir. Comecei a sair mais, a aceitar convites das amigas para tomar café, ir ao cinema. E pela primeira vez, depois de muito tempo, eu me vi rindo de verdade. Aquela risada leve,
que vem sem culpa, sem pensar em quem foi e no que ficou para trás. Eu também comecei a escrever. Pegava um caderno velho e anotava tudo o que sentia. Medo, raiva, lembranças, saudades e até pequenas vitórias do dia a dia. Aquilo virou quase que uma terapia para mim. E foi escrevendo que eu percebi o quanto eu tinha mudado. A mulher que antes vivia pelo outro, agora estava aprendendo a viver por si mesma. Um dia depois de uns 6 meses, o André me mandou uma mensagem. Nada demais, só perguntando como eu estava. Eu demorei um pouco para responder e quando eu respondi, foi com sinceridade. Disse que estava bem e que a vida estava se ajeitando. Ele respondeu dizendo que ficava feliz, que torcia por mim, e eu acreditei. Senti pela primeira vez que a mágoa tinha ido embora. Não porque ele fez deixar de doer, mas porque eu já não queria mais carregar o peso daquela dor. Com o tempo, o amor que eu sentia por ele virou outra coisa. Virou uma lembrança, uma gratidão. Gratidão por ter vivido algo sincero, mesmo que não tenha sido eterno. Gratidão por ter aprendido que o amor não é controle, nem posse, é liberdade. E às vezes, amar alguém de verdade é justamente deixar essa pessoa ir viver a própria vida. Aos poucos eu comecei a me abrir para outras pessoas, para novas possibilidades. Não foi fácil confiar de novo, mas eu entendi que não podia julgar todos os homens por causa do que aconteceu comigo. Nem todo amor termina com dor. Nem todo fim precisa ser tragédia. Hoje, anos depois, eu olho para trás e vejo o quanto eu cresci com tudo isso. Não nego que ainda tenho cicatrizes, mas aprendi a enxergá-las como parte de quem eu sou. Elas me lembram que eu sobrevivi, que eu fui capaz de amar, de perdoar e de seguir em frente, mesmo quando parecia impossível. Sabe, Rafael, eu quis te mandar essa história porque eu vejo nos teus vídeos o quanto tem gente passando por separações, decepções e achando que a vida acabou. E eu quero que quem ouvir esse relato saiba que não acaba. Pode doer, pode demorar, mas a vida se ajeita. A gente volta a sorrir, a gente volta a acreditar, a gente volta a se amar. Hoje, quando lembro do André, eu não sinto mais raiva, sinto respeito. Ele seguiu o caminho dele, encontrou a verdade dele, e eu também encontrei a minha. Aprendi que a felicidade não vem de ter alguém do lado, mas de estar em paz com quem a gente é. Se tem uma coisa que essa história me ensinou, é que o amor verdadeiro não é aquele que dura para sempre, é aquele que transforma a gente para sempre. E de alguma forma o André me transformou, me ensinou a olhar para mim com mais carinho, a me priorizar, a entender que nem toda perda é o fim. Às vezes é só o recomeço. Hoje eu sou outra mulher, tenho outros sonhos, novos planos e um coração leve. E se alguém me perguntar se eu voltaria atrás, se mudaria alguma coisa, eu digo que não, porque foi através daquela dor que eu aprendi o valor da liberdade, a dele e a minha. Então, para quem está ouvindo agora e passou por algo parecido, só quero te dizer, não se culpe. Às vezes o amor acaba, às vezes ele muda de forma e tá tudo bem. O importante é não deixar a dor apagar o que você tem de mais bonito, a sua capacidade de sentir, de amar e de recomeçar. E foi isso. Essa é a minha história. Meu primeiro casamento, minha maior decepção e ao mesmo tempo a fase da minha vida que mais me ensinou. Espero que de alguma forma ela ajude outras pessoas a entenderem que o fim não precisa ser o último capítulo, pode ser o início de uma nova versão da gente mesma. Muito bem, pessoal, então chegamos ao fim agora de mais um relato aqui da Luciana, né? Um relato realmente muito forte, né? E muito motivador também, apesar de triste, né? Então, ela fala aqui com todas as palavras que, apesar das dores, das decepções que a gente possa viver, aquilo não significa o fim, né? Pode significar apenas um novo recomeço. A gente só precisa entender e aprender a se amar, a se valorizar e a tentar recomeçar a nossa vida, né? Então,
Então eu agradeço muito a tua companhia. Se você chegou até aqui, deixa um comentário me dizendo o que você achou desse vídeo. Muito obrigado, curte e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Um abraço e tchau.